Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fcast. É um prazer estar com vocês aqui. Estamos avançando, né? Então, antes de a gente começar, eu peço que vocês curtam, comente, compartilhem, não esqueça de mandar para os amigos. Você que também está no Spotify, não esqueça de divulgar, comentar. E a gente vai aprender muito aqui. Eu tô com o Lucas. Fala, Valeu, uma parceiro. satisfação receber você aqui. Eu tô Muito com o bom Luquinhas também. aqui. E o tema dele é muito forte, é quando o mundo decidiu parar, eu decidi começar. E a gente vai entrar um pouco aí no mundo do Lucas, um pouco também aprendendo sobre café. Hoje ele é empresário, tem uma cafeteria chamada The Chef. E nada Isso. melhor do que você mesmo se apresentar e contar um pouco aí da The Chef, da sua história. Pronto. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da nossa história e falando desse universo do café, desse universo também do empreendedorismo que faz tão bem para nós, né? Aham. Pois bem, a gente é uma cafeteria hoje aqui em Salvador que nasceu com o propósito de trazer algo diferente no mundo e no universo do café. Então, a gente nasce, a The Chef nasce em 2020, no período de pandemia, e com o tempo a gente foi ajustando. Quando chegou o ano de 2024, a gente viu a demanda também de crescer e montar a cafeteria The Chef, mantendo a mesma proposta inicial, mas agora com local físico e entregando aos clientes também algo que é uma experiência, né? Não só um café, mas o café passa a ser uma experiência muito boa. Vamos lá, então ele pulou etapas, tá? Eu gosto sempre de voltar do início. Então, Vamos lá. imagine o seguinte: você estava na pandemia, em Isso, casa, trancado, não isso, podia sair, tinha lockdown. isso. Aí nasce a The Chef, como e por quê? E como é que funcionavam essas vendas? Pronto, perfeito. Tanto eu quanto o meu irmão, Certo. a gente estava em casa e parou o trabalho. O caso que a gente já tinha um desejo de produzir. Meu irmão já produzia tortas, tanto doce quanto salgadas, de uma forma e uma escala de qualidade muito grande. E várias pessoas já tinham pedido para a gente empreender, tornar isso rentável. E nada melhor do que você ver um filho nascer grande. E aí a gente montou a The Chef Cafeteria, montou a marca, criou um padrão. Então já tinha marca mesmo, já Já era tinha, já profissional. era profissional, criou um Certo. Instagram, tudo. Porém, a gente trabalhava com tortas doces e salgadas para entrega. Então, a gente atendeu essa demanda, fazia as Era entregas no iFood, era pelo pelo pedido, pedido divulgado. WhatsApp. Como já tinha um nicho de pessoas muito grande, então a gente criou uma recorrência também de clientes. E vendia na pandemia? Vendia na pandemia, em plena Então vocês pandemia. ganharam dinheiro na pandemia. Isso, na Tá todo pandemia. mundo em casa, estavam fazendo dinheiro. Porque ninguém deixou de celebrar casamento, Perfeito. aniversário, Aham. festa durante a pandemia. Aí não podia sair para comprar, quem ia levar éramos nós. Entendi. Então foi um nicho que Você se mesmo abriu. que levava ou era no iFood? Não, a gente levava, porque você transportar uma torta não é algo tão simples. Certo. E a gente, com um carinho muito grande, a nossa torta ela é finalizada com ganache, não é pasta americana. Então isso é uma qualidade, um padrão da The Chef, e você não tem como transportar ela com um motoboy, um iFood, porque chega lá a torta quebrada. Entendi. Então eu dirigia, às vezes, a 20 quilômetros por hora para poder entregar a torta da melhor Olha o forma. cuidado para entregar a melhor torta para o cliente, porque também o nome do seu negócio estava em jogo, né? Isso. E me conta aí, já teve alguma história interessante, engraçada que você passou em casa produzindo essas tortas? Já Algum cliente, alguma coisa assim? Já pedidos em cima da hora. Aham. Então, por favor, me salve. Eu já deveria ter falado com vocês antes. Tem como? E ali a gente tinha que ter um estoque em casa de material, porque a produção era em casa inicialmente. Então a gente correu para poder fazer. Não, vamos dar um jeito, vamos resolver. A gente vai conseguir lhe entregar, assumir o compromisso, marcava um horário e tudo. E o cliente também só pagava depois que recebia a entrega. Porque muitos pedem. Então não tinha 50-50. 50-50. E isso também passava uma credibilidade para os clientes. E Então, mesmo assim, você confiava no cliente que pedia? confiava, porque, olha, em 4 anos no ramo de entregas, a gente só teve um calote. Entendi. Então, você também passa uma confiança. Eu não precisava daquela gordura dos 50% para produzir. Isso é uma comunicação comercial que funciona muito, né? Ah, não, eu quero 50%. Para que ele quer? Para poder comprar o produto, Material, isso. material e produzir? Não, eu produzo. Ah, quanto tempo tem que para fazer o pedido?
Pode ser 24 horas antes, a gente produzia, entregava. E a qualidade fez com que os clientes retornassem. Então, isso foi se tornando recorrente. Então, isso foi a primeira etapa. Quando saiu do lockdown, o comércio foi voltando ao normal, aqueles clientes da pandemia se mantiveram com a gente. E ali a gente foi mantendo, trabalhando e crescendo. Porém, quando chegou 2024, apareceu a oportunidade e era uma demanda também que a gente sentia de ter um local físico. Certo. Então, a gente abre a cafeteria num espaço físico para que a pessoa possa ir ao local ali, fazer o seu pedido e também degustar o produto e ter ali o nosso produto The Chef. Olha que interessante aqui, turma. Isso é muito legal, porque a gente sempre fica querendo olhar para a concorrência. Então, se você parasse e olhasse para a concorrência, você iria dizer que não é abrir cafeteria, porque tá cheio de cafeteria. Lotado. Isso é um ponto, né? Tem Viva Gula, tem Ganache, tem várias outras cafeterias, mas você encontrou um mercado dentro de um mercado que já existe. Sim. E mesmo assim você consegue vender e ter resultado no seu negócio. Então, isso é muito legal. Então, assim, o que é que você diria para quem está começando, enxerga o mercado, vê tubarão, vê muita gente grande e fica com medo de entrar porque acha que talvez a concorrência é grande, que não vai ter resultado? Primeiro, identidade. A pessoa ela tem que entender que o negócio dela, o empreendimento, tem que ter uma identidade. O que isso significa? A The Chef, ela nasceu com um conceito, e um conceito de qualidade. Quando os clientes ligavam, faziam um orçamento com a gente, diziam, eu estou achando caro. Eu digo, eu entendo, mas o nosso produto trabalha com esse e esses itens, e a gente trabalha dessa forma, desde a embalagem. Tudo isso era muito pensado. Você cumprir com o horário. Do que adianta você ter um aniversário e a torta chegar depois, você ter um coffee break e o material chegar depois, a torta salgada, aquilo ali. Então, você cumprir com o horário, identidade, um relacionamento, você confiar no cliente, tudo isso faz com que você possa cobrar e você ter essa identidade e as pessoas vão te aceitar por isso. Porque não é o preço que vai te distanciar, não é ter mais uma cafeteria, mas se você tem uma identidade comercial, ela atrai o público, porque o mercado está aí para abranger, ele está carente de profissionais que tragam uma identidade clara. E a The Chef nasce com esse propósito. Então, nesse primeiro estágio da The Chef, que foi só torta, doce e salgada, ela nasce com essa característica. Quando a gente vai para a cafeteria e entra nesse universo do café, a gente não vai ser mais uma cafeteria, ou então uma cafeteria como aqui em Salvador, que é cafeteria, mas é mais uma doceria do que uma cafeteria. Você vai numa cafeteria, tem nome de cafeteria, mas você encontra 10 tipos de torta e um tipo de café. E aí você não tem aquele mix todo de café. Eles não se preocupam em entregar um café bom. Você vai na cafeteria, o café está com acidez alta. O café não está bem extraído, uma máquina automática. E você se pergunta, isso é cafeteria ou doceria? Está com o nome de cafeteria, por que então? Ou está com a lanchonete, vende bauru, vende pão, vende isso, aquilo. Quando você vai ver, é uma lanchonete disfarçada com o nome cafeteria. Então, a gente faz essa adequação ao mercado e quem quer empreender tem que entender isso. E, Alex, eu gosto de falar nesse assunto porque no ramo da cafeteria não tem romantismo. Tem uma questão de ser prático. Então, eu não posso ser um nerd do café, porque tem cafeterias aqui em Salvador, e esse nicho tem crescido, que o empresário só quer vender café. Ele quer ter 50 tipos de grão. Estou falando assim muito, né? Mas vamos ser mais realistas em números. Ele quer ter 10 tipos de grãos, 6, 8 tipos de métodos de preparo e manter um aluguel, funcionários e ter no seu Prolabore vendendo só café. E aí você não dá uma gama de opções. Tem cafeteria em Salvador que não vende refrigerante. Aí eu vou com um amigo e ele não gosta tanto de café. Ele quer tomar um refrigerante ali naquele momento e a gente vai estar ali conversando. Como é que aquele cliente vai se sentir acolhido? Mas o nerd do café, ele não quer vender refrigerante porque sai da proposta europeia. Isso é romantismo. Então, lá na The Chef, a gente busca equilibrar. E é isso que um comércio, alguém que vai iniciar, tem que entender. Ele tem que equilibrar. Eu não posso sair do nicho de cafeteria e oferecer só uma lanchonete, mas eu também não posso pensar só em ter café, porque só café, a experiência
diz que não mantém um espaço. Entendi, perfeito. Então vamos voltar agora para a história do Lucas lá do início. Eu soube aí por algumas pessoas que você era DJ. E depois... Vazou essa história, foi? E aí depois você foi trabalhar na loja de brinquedos, depois Sim. você decidiu empreender. Eu queria entender um pouco dessa sua jornada como pessoa mesmo, até chegar na pandemia do The Chef. Pronto, perfeito. Vamos lá. Eu sou filho e sou o quarto filho dos meus pais e eu sempre fui muito ativo. Então eu fui o primeiro a ter carteira assinada. Primeiro eu comecei trabalhando na vida pública, na prefeitura de Salvador. Me encaixei ali enquanto fazia faculdade. Ali, paralelo a isso, comecei a gostar muito de produção de eventos. E eu digo assim, eu sorri para quem estava sorrindo para mim. Uhum. E ali eu comecei a ter um som, uma iluminação e montei uma empresa de som e iluminação. Mas ainda morava na casa dos meus pais, não tinha boletos a serem pagos e isso faz toda uma diferença na vida do empresário, né? Porque o empresário necessita de uma responsabilidade. Então eu montei a HP Produções, que era a Humildes Produções. Para não ficar aquele nome feio, a gente deu uma abreviada e ficou HP Produções, que tinha a proposta de fazer som e iluminação. E foi muito interessante, mas foi um tempo de aprendizado para você entender sobre contas a pagar, investimento em material, mas eu não tinha o feeling da responsabilidade de você ter que bancar suas contas. Quando alguma coisa não dava certo, eu apelava para painho e para maninha. Uhum. Depois eu fui trabalhar como gerente comercial na loja de brinquedos. Então, minha mente para o comércio se abriu de uma forma muito grande. Passei muito tempo trabalhando nesse ramo, coordenando equipes, contratando, demitindo, comprando para a empresa. Foi aí que surgiu esse Lucas Líder? Sim. O Lucas Líder, ele nasce na minha vida ministerial. Porque desde a adolescência, na igreja eu sou evangélico, então desde a igreja eu servindo, eu trabalhava coordenando equipes. Então trabalhei coordenando o staff, trabalhei coordenando o grupo dos adolescentes, os eventos na igreja, trabalhando, servindo. Foi aí que eu me apaixonei também pela iluminação, pela sonorização. Então eu começo a coordenar, a liderar, a ter essa voz ativa, aprender. Pessoas investiram em mim, acreditaram em mim dentro do âmbito ministerial e isso me desenvolveu não só dentro do âmbito ministerial, mas como pessoa. Então, quando chegava na faculdade, quando chegou em outros ambientes, eu tinha uma voz ativa de líder. Se eu via alguma demanda, eu sabia dizer, você faz isso, você vai para aquele ponto e você vai desenvolver ali. Porque isso é uma experiência, né? Você ganha uma experiência naquele momento. E quando eu fui trabalhar no âmbito profissional, o que é que aconteceu? Isso se tornou real porque você não está mais no âmbito de igreja, onde as pessoas elas te ouvem. Alguns vão dizer, quem disse que eu vou varrer? Quem disse que eu vou arrumar? Eu quero ir embora agora. Aí eu dizia, você tem todo o direito de ir embora. Fique à vontade, seu horário já chegou. Você já cumpriu com sua carga horária. Fique em paz. E aí aquele funcionário saía. Mas eu tinha uma loja para arrumar. Eu tinha uma demanda. E tinha alguns funcionários que colavam. Não, eu vou ficar aqui. Obviamente ele seria remunerado pelas horas extras. Mas também quando aquele funcionário que colava com a empresa, colava comigo, era parceiro, ele pedia uma folga, eu cobria ele. Quando eu fazia uma venda alta, que você vendeu um carro elétrico de 5 mil reais, não é uma venda de você vender uma Barbie. Uma Barbie você vende de 15 minutos, mas um carro elétrico de 5 mil reais você demora, às vezes, 1 hora. Você não vai prender seu vendedor ali durante 1 hora. É uma venda longa, é uma negociação, ele quer desconto, ele quer conversar com o gerente. E aí eu entrava nessa venda. E quando eu fazia essa venda, a comissão ia para o vendedor. Entendi. Mas aquele que não era parceiro, eu não fazia questão com ele, porque eu mostrava para ele que quem tivesse colado com a liderança, com a empresa, também teria seus benefícios. Quando ele queria tirar férias em janeiro por causa dos filhos, quem teria preferência era aquele que estava colado com a empresa. E ali você aprende a dizer não, você aprende a ver pessoas chorando na sua frente, por favor, não me demita. Mas você lembra que aquela pessoa, ela não cumpria com o horário dela. Ela mentia. Ela faltava ao dia, trazia atestado falso e você guarda aquilo. Na hora exata você diz, olha, até aqui foi bom estar com você. E nasce esse Lucas
líder empreendedor nesse período, que vai saber dizer sim, vai saber dizer não e vai saber se posicionar perante o mercado tão agressivo. Perfeito. Lucas, eu queria agora ir para o ponto do café. A gente sabe hoje que tem muitas pessoas falando sobre café especial, café tradicional, café... Gourmet. Enfim, tem vários tipos de café. Sim. E eu queria que... Tem pessoas que realmente não conhecem. Eu queria que você explicasse primeiro quais são os tipos de café que existem hoje no mercado e quais são os tipos de café que também está na The Chef e qual a diferença desse café. Pronto, esse é um tema que é muito especial. Eu amo falar sobre café. E só para poder trazer um pouco sobre esse universo do café, isso na minha vida... minha mãe não gosta de café. Certo. E meu pai, por amor à minha mãe, deixou de tomar café quando eles casaram. Minha mãe não gostava nem do cheiro. Ela voltou a suportar o cheiro do café quando eu levei café para casa. E eu começo a tomar café na minha vida quando eu comecei a trabalhar na prefeitura. Por causa daquela questão social. Um menorzinho e ali foi. E acostumado a tomar aquele café preto, queimado, torrado, que ninguém gosta. Né? Que aceita, mas depois que você descobre o café especial, você diz, olha, passei muito tempo ali errante nesse caminho. No universo do café, você vai ter o café tradicional, depois você vem um café especial, que vai ser o café gourmet, né? Primeiro tradicional, gourmet, e depois você vai ter um café especial. Dentro desse universo, você tem o tradicional, que é aquele extra forte. E o brasileiro, ele trouxe essa cultura, ele criou isso de que o café bom é o café preto. E isso está ligado à torra, que é uma torra escura. E se vende. E o brasileiro é um ser a ser estudado. Porque ele conseguiu vender e tornar o pior café como o café mais vendido no Brasil, que é o extra forte. E é o mais desejado. O extra forte é mais vendido que o tradicional? É mais vendido que o tradicional. Entendi. Porque ele é um tradicional extra forte. E e ele é mais caro que o tradicional. Porque, digamos, não, eu gosto de café preto, café forte. Mas esse café é um café que, no seu processo de colheita, ele vai ser colhido e vai vir palha, vai vir folha. Peraí, como é essa colheita do café? Vamos desenhar pra galera. Para que possa entender. Aí. Você vai chegar ali com uma máquina industrial nela. Você vai colocar uma esteira ao redor daquela planta, daquela árvore, e vai chacoalhar ela. E tudo que cair na esteira vai ser usado. Vai cair o grão que está bom, certo. Vai cair o grão que ainda não está bom, vai cair folha, palha, um pouco de pedra, o que tiver na árvore vai cair. E ele vai passar por aquele processo de torra. Mas como é que vai ficar isso evidente se vai ter pedra, palha ou um galho ali? Ele vai escurecer na torra. Por isso que a torra não vai ser média. Você nunca vai ver um café tradicional, um café extra forte com uma torra média, porque ali você vai perceber a diferença. Então ele vai queimar o café, ele vai queimar o grão do café junto com tudo o que veio. E o interessante é que a Associação das Indústrias de Café permite isso. Então todas as impurezas elas estão ali misturadas. Estão misturadas, porque existe uma porcentagem que a Associação de Indústrias de Café permite que o café tradicional tenha. E aí ele vai fazer uma torra escura e depois uma moagem extra fina. É uma moagem pequena que a gente usa no café. Depois ele vai trazer ele naquele saco a vácuo. Que a princípio, quando você abre ele, você diz, que café especial. Mas ali, se você me perdoe a verdade, mas se você cheirar, vai ter um cheiro de coisa queimada, de cigarro queimado. Cheiro de terra. De terra, de coisa queimada. E aí a gente pergunta, ninguém gosta de feijão queimado, arroz queimado, batata queimada. Por que que o café tem que ser com grão queimado? Então essa pergunta fica aí para ser respondida. Mas o brasileiro, criou essa cultura, foi vendido isso como extra forte, sendo o melhor. Aí diga, eu não gosto desse café especial porque é chafé. Mas café é receita. Se você gosta de café forte, para 100 ml de água, coloque 30 gramas de
café que você vai ter um café forte. Mais forte do que o seu preto lá, extra forte. Porque café é receita. Pera aí, vamos por partes. Você falou do tradicional Isso. e o extra forte. E depois Isso. vem qual na categoria? gourmet. Gourmet, que é bom. O gourmet, ele já é um salto, porque fora do Brasil, a Associação de Indústrias de Café Internacional, ela não aceita o café tradicional. Certo. E ela não aceita nesse café gourmet Então, café tradicional só tem no Brasil. só no Brasil. É exclusividade Entendi. para o brasileiro. E vale ressaltar que o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Há mais de 200 anos, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. E exporta também? Exporta demais. É o que mais exporta café no mundo. Então, exporta o café bom e pra gente fica o tradicional. Eu não gosto muito de dizer que exporta o bom, é porque lá fora eles não aceitam, não existe essa classificação. Entendi. Eles vão pegar o grão, só querem grão. Entendi. Então, ou seja arábica, ou seja conilon, eles só querem o grão. E aí, lá eles vão, por exemplo, nos Estados Unidos, eles gostam de uma torra escura. Na Colômbia também, eles gostam de uma torra mais escura. Mas o brasileiro, ele vai fazer essa torra escura Misturada. misturada. Entendi. E isso vai depreciar o café. Agora, o café gourmet, ele já é uma melhora, porque a torra dele já é média. O grão não é aquele grão 100%, mas já é só grão. Então tudo o que é bom hoje é gourmet, né? Hambúrguer, gourmet. Tapioca, gourmet. Salada, gourmet. Salmão, gourmet. Para poder vender como melhor, como caseiro. Um prêmio, né? Um prêmio, sabe? Algo ali especial. E usaram isso pro café e tem dado certo. Verdade seja dita, o gourmet é melhor do que o tradicional, é melhor do que o extra forte. Certo. Então a gente já vai ter uma melhora ali. Mas quem quer navegar dentro desse universo do café e quando ele conhece o café especial, e o café especial é um café que vai ter que ter mais de 84 pontos. E os cafés têm pontuação. Então, ele vai passar por pessoas habilitadas que vão experimentar, vai experimentar o café frio, quente, vai experimentar o café em vários métodos e ele vai declarar a pontuação desse café. Tipo a comissão, né? Tipo uma comissão. E ele vai dizer as notas sensoriais que você sente. Ah, tem caramelo. Ah, não, tem mamão Uma papaya. dúvida, essas notas sensoriais coloca dentro do café na torra? Que é isso? Não, as notas sensoriais é o que você, quando toma o café, o que é que vai lhe remeter? Alguns passam por um processo de defumação. Por exemplo, tem uma fábrica de café que eles fazem um processo de defumação com baunilha. Então ele vai deixar aquele grão defumando na baunilha para que aquele grão ele tome aquele aroma e ele tenha aquele sensorial de baunilha. Mas não é nada químico. Às vezes a gente olha lá frutas vermelhas, mamão papaya, laranja, sensorial de laranja, de limão cítrico. Aí a pessoa pensa, será que colocaram alguma coisa química? Não. Mas é o sensorial dele. Alguns vão passar por um processo de defumação, como eu falei. Outros, por exemplo, de caramelo. Rapadura. Rapadura, que é bem tradicional. Ele vai vai derreter uma rapadura e no processo da torra também vai passar por aquele processo ali. Mas não mistura, né? Ele não vai chegar a misturar, vai ser algo muito pequeno ali que não vai interferir, não vai deixar o grão doce, entende? Mas é para poder dar aquele sensorial de rapadura no café. Entendi. Legal. Então, a gente vai pro especial. É isso. Que tem as diferentes torras. Eu quero saber o que é essa sigla 100% arábica. 100% arábica. Arábica é um tipo de plantação. Então eu vou ter um tipo de grão. E ali, esse 100% arábica é porque você vai ter cafés, por exemplo, gourmets, que eles não vão ser 100% arábica. O arábica, ele é uma plantação que demora mais tempo. Não é produzido na Arábia, né? Não. É uma dúvida comum aí. Não, porque é 100% arábica e estão produzindo na Arábia. Tem nada a ver. Não, nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então aqui tem 100% arábica também. Tem 100% arábica, que é um tipo de grão, um tipo de colheita que vai ter. Ele vai durar aí 1 ano. É como se fosse um método, é isso? É um tempo, eu gosto mais de classificar como se fosse um tempo de colheita, porque o conilon ele vai ser com
ele vai te dar uma safra de 6 em 6 meses. O Arábica, ele vai te dar uma safra a cada 1 ano. Então, se você quer vender café, aí a pessoa pensa, eu prefiro um método, um grão que me dê o Conilon de 6 em 6 meses. Entendi. E aí fica mais fácil para que eu possa ter rentabilidade. E o Arábica vai te dar uma colheita a cada 1 ano. Então, como o mercado de cafés especiais tem crescido no Brasil, tem muitos produtores hoje que estão saindo dessa produção de cafés tradicionais e passando para um café especial, e aí o mercado internacional abraça. Entendi. E se torna desleal, porque chega um produtor italiano, como agora a gente soube, um produtor aqui na Chapada Diamantina, Piatã, que tem um dos melhores cafés da Bahia. Um produtor, ele recebeu uma comitiva italiana, que fechou a produção dele de 4 anos e pagou adiantado em euro. Meu Deus. É o sonho de consumo. Imagine, olha, sua produção, você produz quantas sacas? Aí ele disse, não recordo agora os números, eu produzo X. Ok, durante 4 anos, toda a sua produção vai ser destinada a nós. E o valor está aqui estabelecido. Foi da Bahia, né? Aqui na Bahia, em Piatã. Piatã tem a região mais alta da Bahia. Isso influencia em que, essa questão de região alta? Porque é uma região que vai fazer sol e vai ter chuva no mesmo dia, frio e calor no mesmo dia. E a plantação do café ama isso. Vai amanhecer naquela neblina, ao meio-dia vai ter aquele calor, e isso vai fazer com que o café ele tenha essa produção especial. Isso Então o café interfere muito no solo, né? Muito no solo. Até porque o café, como um fruto, ele vai se alimentar da água que vem do solo. Então, quais são as características? Se tem uma plantação de laranja próximo, se aquele solo ali, a depender da qualidade dele, do que tem, isso vai interferir nesse sensorial do café também. Entendi. Isso tudo é muito pensado sobre. Então, o adubo que você vai utilizar, a forma como você vai plantar, isso vai interferir bastante. Falando de café, tem sempre aquelas dúvidas das pessoas que querem tomar café, querem aprender um pouco mais. Uma das dúvidas e discussões muito comum que a gente tem é sobre o açúcar. Certo. Pode tomar açúcar no café? Não pode? O que é que você recomenda para quem quer sentir um café saboroso? Perfeito. Essa dúvida aí é clássica. E lá na cafeteria a gente encontra muitos clientes que dizem, eu sou apaixonado por café. Daqui a pouco pega 2 colheres, por sinal, se eu tomar um cafezinho sempre é bem-vindo. Aí diz, eu sou apaixonado por café. E daqui a pouco ele coloca 2 colheres de açúcar no café. Quando você coloca açúcar no café, você não vai fazer distinção entre um café especial e um café extra forte. Você mudou o seu café. Você mudou aquilo ali. Café é uma água saborizada. Se eu coloco açúcar, o açúcar mascara. É que nem um doce. Se o doce ele é muito doce, o açúcar está muito presente, você não tem o sabor do chocolate, você não tem o sabor do pistache, você não tem o sabor do doce, do coco. Então o açúcar, o sal, ele vem para mascarar. E o açúcar no café, ele tira o sabor do café. Então o que é que a gente faz com os clientes ali na cafeteria? A gente recomenda. Não, eu não consigo, é impossível. Eu digo, tome o nosso café. Prove ele. Eu não consigo, eu digo, então não tome o expresso. Porque o expresso é um café mais forte. Ele tem uma acidez alta pelo método de extração. Pela concentração, pela proporção, pela receita. 12 gramas para 30 ml, que é um expresso curto. 12 gramas para 50 ml, que é o expresso longo. Então, a gente diz, não tome ele, tome um café filtrado, um coado. Lá a gente serve o café na italiana, que é um método italiano, muito bom, que também é conhecido como moca ou como expresso caseiro. E a gente diz, prove esse café, tome o primeiro gole dele. E a pessoa diz, olha, mas seu café dá para tomar sem açúcar, porque ela está associando aquele café extra forte, que quando você toma está amargando. Aí ela diz, não, essa experiência eu não quero. Aí ela coloca o açúcar para tirar o amargor. Mas se eu respeito o café e o método certo de fazer a extração dele, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter um café equilibrado, que ele não vai amargar. Se eu respeito a proporção da água, a temperatura da água, a moagem,
eu vou ter um café de qualidade, eu não vou precisar colocar açúcar, porque ele não vai estar amargando. Aí entram pessoas que não querem tomar café, elas querem tomar uma bebida doce. É um outro público. Entendi. Que se encaixa assim, eu não quero café, eu quero uma bebida doce, eu quero algo doce agora. Eu não estou bebendo café pelo sabor do café. Aí essas pessoas, elas dão um pouquinho mais de trabalho para tirar o açúcar. Porque elas vão precisar passar por um processo de desmame, que seria você tomar o café, vai sentir ruim, não vai sentir o gosto, aí ela come um brigadeiro, vai saciar seu paladar. Aí daqui a pouco ela vai querer tomar café, ela toma de novo ali e fica nessa brincadeira. Um gole de café, uma meia mordida no brigadeiro. Um gole de café... Eu era esse tipo de pessoa. Porque eu sempre tomei café, só que eu tomava café com açúcar. Sim. Tanto que eu parei, aí Sandro pegou e falou aqui, rapaz, tá cheio de açúcar aqui, porque a Alex parou de tomar açúcar no café. E aí você pegou e me falou, não, toma sem açúcar. Eu falei, vou experimentar. Aí, primeiro dia, horrível, odiei. Aí, segundo dia, odiei também. Aí, terceiro dia, amargo. Sim. Aí, no quarto dia, fui começando a melhorar um pouquinho. Depois de 8 dias, eu falei, rapaz, realmente você consegue sentir o sabor ali melhor do café. Aí, um outro ponto que eu queria também aprender com você é sobre referente ao leite. Sim. O leite, ele realmente também mascara o sabor do café ou não tem problema nenhum? Porque eu vejo que quem gosta mesmo de café toma sempre o preto, não toma café Sim. com leite, né? O leite, ele vem para agregar. Agregar. Ele é um parceiro do café. Então, ele não briga com o café. Agora você vai ter a questão de gosto. Certo. Então, por exemplo, eu não tomo café com leite. Então, eu não sou esse público que coloca o leite para agregar. Mas tem muitas pessoas que gostam do café. E aí, lá na cafeteria, tem umas histórias... Conta uma pra gente aí. Os clientes, assim, uma geral, assim, ó. O cliente chega e diz, olha, meu café, porque cada pessoa tem seu café. Certo. Aí ele chega na cafeteria e ele não quer provar o café da cafeteria. Ele quer o café dele, do método dele, do jeito dele. Ele quer se sentir em casa. E nós, da The Chef, queremos trazer esse aconchego. Queremos que a pessoa se sinta em casa. Aí ele chega e diz assim, olha, o meu café é com pingado de leite. Aí um outro chega e diz, o meu café é leite com pingado de café. E no universo da humanidade, eu não sei o que significa pingado para você e pingado por outro. Aí eu colocava, inicialmente, uma gotinha, tá fraco, venha cá de novo. E para você gerir isso, se torna inviável. O que é que a gente passou a fazer? Bota o meu a é xícara. botar um bulezinho com a xícarazinha ali de leite. O meu é um pingado de leite. Eu disse, ó senhor, seu café está aqui e seu pingado de leite você determina. Eu não vou entrar nessa semana. E aí, meu café é um pingado de café. Leite vaporizado na xícara e o café no bulezinho. O que é leite vaporizado? Leite vaporizado é o leite que a gente passa na máquina de expresso, que ela tem um vaporizador, que você vai aquecer ele. E você tem duas formas de aquecer ele. Para o cappuccino, que ele vai ser uma vaporização mais suave, e para o expresso, para fazer o macchiato, que ele vai ter que ter aquela gordurinha, aquela camadinha ali por cima. Então você tem 2 tipos de vaporização do leite para poder fazer o cappuccino e para fazer o café macchiato, que ele vem com uma proporção de 30 ml de café e 20 de leite vaporizado. Só com aquela crema ali para dar uma quebrada, que é aquele café que as pessoas querem tomar com leite, mas não tão forte, porque o expresso, ele tem uma acidez alta. E me explica aí sobre esse café The Chef, é de vocês? Como é isso? Nosso café The Chef, a gente entrou nesse mercado com essa proposta de trazer algo novo e nós começamos buscando parceiros que trouxessem pra gente cafés de qualidade. Então, primeiro a gente entrou com a Fábrica do Sabor, que traz um café excelente, incrível. Todos os clientes amavam e sempre gostam até hoje também. E esse café foi bem aceito, uma torra média de Piatã, um café que... Esse aqui é de Piatã? Esse é de Piatã. Piatã, Bahia, eu sempre brinco com os clientes lá, digo, café de Piatã, Fica Bahia. na Chapada, né? Chapada Diamantina. E por o café de Piatã, através da Fazenda Rigano, seu Rigano, ter sido pioneiro,
O Rigno tem o café mais premiado da Bahia. Então, um café que tem vários títulos nacionais e tem títulos também internacionais. Isso fez com que a região de Piatã se tornasse uma região vista. Ou seja, é uma região que deu bons grãos. Tem cafés premiados. O metro quadrado lá ficou mais caro. Entendi. Valorizou aquela região. Então, seu Rigno, ele traz ele é vivo ainda, está aqui conosco e tem essa produção muito boa de café, mas ele desbravou. Então, hoje, quando eu chego no universo do café, eu já tenho pessoas que desbravaram e já fazem a Bahia estar num patamar muito grande do café. E a gente vai e busca o café de Piatã para trazer para o soteropolitano um café de qualidade, porque tem muito café. Se você hoje chega na Chapada, você vai ter muitos cafés, mas nem tudo que reluz é ouro. Então, a pessoa chega ali, compra em grão. Mas aquele café que está em grão, ele não é um café antigo. Já tem mais de 3 meses de torrado, talvez às vezes 1 ano. E a pessoa não sabe. Café de Piatã na feira, fresquinho, tá comprando uma laranjada. Porque não entende de café. Não sabe. Mas aí a gente tem vários outros produtores de café na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo também, São Paulo também é referência em café a nível nacional. E a gente trouxe esse café de Piatã para a The Chef. E trabalhou ele, preocupado, é um café mais caro. Muitas cafeterias, por não se preocuparem com isso, colocam um café inferior, por também a maioria das pessoas... Então todo café que sai lá é do The Chef agora? É The Chef. É The Chef. A marca de vocês mesmos. É a marca nossa, porque a gente foi atrás de produtores que têm essa preocupação. A gente fez uma nova parceria com do Coado ao Expresso, que eles são uma torrefação, referência. Então seu café é único, né? É único. Então só acho café The Chef na The Chef. Café The Chef na The Chef. Entendi. Porque é um processo que a gente buscou uma parceria e hoje, por exemplo, do Coado ao Expresso, porque dentro desse universo do café, eu não tenho como participar de todo o processo. É um processo muito grande. Então, eu tenho que ter parceiros, eu tenho que ter pessoas que vão estar ali trabalhando, que têm esse amor pelo café. E se você não tem boas parcerias, você não chega a lugar nenhum. E é bom você reconhecer quem está ao seu lado. Então, lá na The Chef, a gente honra muito os parceiros. Então, tanto a Fábrica do Sabor, do Coado ao Expresso, no passado, eles ganharam como a melhor torrefação do Brasil. Do Coado ao Expresso faz o quê? Eles cuidam de torrefação, são torrefadores. Tem uma cafeteria também que abriu agora, ano passado, aqui em Salvador. E é uma parceria muito boa. Então, a gente faz parceria com pessoas que já têm mais know-how no mercado. Tanto eles, quanto a equipe também da Palore, da pessoa de Robson. É porque você não tem como cuidar de tudo. A cafeteria não tem como cuidar desde o processo do plantio, desde da torrefação, desde a questão de você envasar. Então você conta com esses parceiros para que o melhor café chegue ali na cafeteria. Então é através de negociação, é através de você sentar, conversar, buscar o melhor para que o café chegue ali e o cliente diga, como semana passada. É emocionante e é muito prazeroso. Uma cliente disse, o seu café tem como ser tomado sem açúcar. Menino, o seu café é muito bom. E eu sempre digo, obrigado pelo menino. E muito bom, porque você diz assim, é a nossa proposta, entregar um café de qualidade. Você está entregando aquilo ali que é o seu sonho. E nada melhor do que você realizar o sonho junto com o seu trabalho. Então, são duas coisas que casam muito bem. E a gente, com essas parcerias que elas mantêm a gente ali em pé, elas são muito prósperas, elas são muito boas e fazem com que o Café The Chef, essa marca, ela fique grande, ela fique importante, as pessoas tomem e lembrem. Quando a gente fez a feira e colocou ali, as pessoas falaram, nossa, que café excelente, eu recebi muito feedback depois da feira, das pessoas comentando e dando um feedback positivo, porque algumas pessoas nunca tinham experimentado o café, a gente fez aquela promoção ali e muitas levaram para casa pela primeira vez um café especial. E isso é muito importante. Isso traz uma satisfação muito grande. Mas como eu falei já no início, sem romantismo.
Por que sem romantismo? Porque o café, ele está agregado a outros produtos na cafeteria. Então, eu procuro ter um café da manhã, um cuscuz de qualidade. Uma tapioca. Uma tapioca. Alex provou, gostou já muito da nossa tapioca. Um cuidado, um carinho. Só para entender, Alex, a tapioca, a gente leva tão a sério a tapioca lá na cafeteria The Chef, que nós demoramos 8 meses desde a inauguração para colocar a tapioca na cafeteria, colocar no cardápio. Porque a tapioca exige um cuidado muito grande. Eu tenho que ter o cuidado nessa produção, desde você hidratar a massa, você peneirar, o recheio, a qualidade dele, como Hidratar é feito. a massa? Isso, Peraí. Aí eu compro a tapioca, isso. certo? Passo na peneira, boto na panela, o queijo, pronto. Não necessariamente isso. Então tem um segredo, né? Tem um segredo, é você comprar o polvilho e ali você vai hidratar. E por muito tempo a gente já utilizou também essa massa pronta. E, sendo sincero, em alguns momentos, quando a demanda é muito grande, eu não tenho como utilizar isso e aí eu vou peneirar na hora, que vai valorizar aquela tapioca pronta, mas com uma marca de muita qualidade, que vai entregar uma tapioca mais fresca. Certo. Mas a nossa proposta de tapioca é o quê? É eu comprar o polvilho, eu vou hidratar ele, descansar ele, depois de descansado eu vou peneirar. É você comer comida fresca. Meu Deus. Você eleva o potencial da sua. Aí você vai utilizar os insumos de recheio de qualidade. Entendi. Isso vai fazer com que a sua tapioca Seja única, né? seja única. Até o molho, tem até um negócio de um molho de mel com Esse pimenta. de mel apimentado, que vem de lá da Chapada também. É você agregar valores. Então, isso, Alex, são ideias. Porque eu nunca comi no lugar uma tapioca que tem a finalização com molho de pimenta. Também não. Esse molho de pimenta a gente descobriu na Chapada Diamantina. Mas aí a gente traz para a cafeteria. A gente tem uma tapioca de borda recheada, que você não encontra isso em lugar nenhum em Salvador. E talvez você pergunte, mas como isso aconteceu? Isso aconteceu graças a Deus, que foi dando ideias, trazendo a criatividade. E eu gosto muito de sempre falar que o sucesso da The Chef, ela não está atrelada à minha pessoa. Está atrelada ao que Deus faz. Porque Deus é um Deus de estratégias. Porque inúmeras cafeterias tem em Salvador. E quando a gente chegou ali, no nosso espaço, ali no Pitubaçol Flat, no shopping, e nós colocamos a cafeteria, a The Chef, a gente chegou ali com um estigma de 4 cafeterias que haviam passado e haviam falido. Sério? Isso é um peso, porque você chega no local que é conhecido como um cemitério de cafeteria. Meu Deus, eu não sabia. Olha aí. Isso é algo assim, e as pessoas dizem, e você vai vir para aqui? Vamos. Por que a gente foi chegar ali? Por causa da proposta, da identidade da empresa. Porque eu soube que as cafeterias que já haviam passado ali, elas faziam um café de cafeteira elétrica e deixava queimando no torrador ali, aceso, e na hora servia. A gente chega com a máquina que vale mais de 40 mil reais e coloca na cafeteria, que é uma máquina automática. Só aquela máquina, quando os clientes olharam, eles perceberam que a identidade da empresa, a proposta da The Chef era outra. Quando eles comeram o primeiro pedaço de torta, a primeira queijadinha, a primeira tapioca, eles perceberam a identidade nos produtos. Mas como que isso chegou até ali? Como que a gente montou esse mix de cardápio da The Chef? Foi Deus que deu. Como na tapioca, que Deus pegou, deu a ideia. Um dia ali, comum, ele deu a ideia de você pegar aquele molho de pimenta. Eu fico emocionado falando nisso, porque são estratégias que Deus dá. Da mesma forma como Deus deu estratégia a Abraão. Quando Abraão vai fazer algo que seria impossível aos olhos humanos, que ele propõe resgatar o seu sobrinho Ló. Ele soube que o seu sobrinho Ló havia sido preso, que 4 reis saíram para lutar contra 5. A lógica é o quê? Que 5 ganhem de 4. Perfeito. Mas aqueles 4 reis, isso está lá em Gênesis capítulo 14, se não me falha a memória. 4 reis vão lutar contra 5.
e vão levar o sobrinho de Abraão preso e cativo. E quando Abraão sabe daquilo, ele decide, ele toma uma posição: eu não vou deixar o meu sobrinho para trás. Porque era a família dele. Era filho do irmão dele que já havia falecido. E Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele sai de lá com a palavra de Deus e ele leva a Ló com ele. Mas quando Ló cresce, ele desonra ao seu tio. E diz: meu tio, eu cresci, eu tenho ovelhas, eu tenho pasto, e a terra está pequena demais para nós, porque os pastores de Abraão e de Ló haviam guerreado. Então, Abraão fala com Ló: você pode escolher, escolha para onde você quer ir. Porque você vai ter opção, já que nossos pastores estão brigando, eu te dou a preferência. Mas Ló, ele por honra ao tio dele, que cuidou dele desde que o pai dele havia falecido, ele deveria honrar o tio. Mas aí o que é que ele faz? Ele escolhe, ele vê as campinas verdes, ele diz: ali eu vou. Mas Abraão tem convicção de chamado. Abraão sabe que aonde ele colocar a planta do pé dele, ele irá produzir, ele irá prosperar. E isso fala muito forte com todo empreendedor, porque a pessoa que está empreendendo, ela necessita dessa convicção de que, independente se você está entrando num cemitério de cafeterias, como eu entrei ali, você vai ter uma identidade, Deus vai te dar uma estratégia para que você possa prosperar. E o que acontece com Ló? Ló vai ficar ali, vai prosperar, vai crescer. Um belo dia, 4 reis vão sair contra 5 reis a lutar. E aqueles 4 reis vão vencer 5 reis. É surreal, né? Porque a lógica é que 5 vençam os 4. E Abraão vai saber que o seu sobrinho, aquele que o desonrou, está preso. Mas ele propõe no seu coração não deixar o seu sobrinho perdido, não deixar ele cativo. E quando ele propõe isso, algo que é abençoar, algo que é salvar, que é libertar a sua família, Deus dá a ele uma estratégia. Então, no meio do caos, em meio de uma pandemia, em meio de um local que não estava frutífero, que as pessoas olhavam para nós e diziam assim: vocês vão sobreviver aqui quanto tempo? Ele não deu 3 meses. Imagine você estar com um negócio começando, a luta que é, e alguém olha na sua cara, no seu olho, e diz: vocês não vão durar 3 meses, não. Olha, ninguém consegue se manter aqui, não. Mas a identidade e aquela palavra que você sabe que quem te colocou ali, quem abriu aquela porta foi Deus, você mantém o foco. Foi o que Abraão fez. Ele foi lutar com os seus 318 valentes. Um pastor que cuidava das suas terras, que cuidava das suas ovelhas, do seu gado, vai lutar? Como é que vai prosperar isso? Não tem lógica, mas ele está indo debaixo de uma estratégia de Deus. E sabe qual foi a estratégia de Deus, Alex? Deus disse a ele: ataque na madrugada. E durante a madrugada, Abraão foi. E ele derrotou aqueles 4 reis que haviam vencido os 5. E ele resgatou o seu sobrinho Ló. E o rei de Sodoma vai dizer: Abraão, fique com o ouro, o tesouro. Mas os homens, a mão de obra, eu quero de volta. Mas Abraão, ele tem identidade, ele tem convicção de que Deus o prospera. Ele diz: eu não quero nada seu, para que ninguém diga: eu enriqueci ao pai Abraão. A minha prosperidade vem de Deus. Às vezes vem propostas boas ali na cafeteria, mas as pessoas querem propostas que aparentemente são boas. E todo empresário, todo empreendedor, ele passa por esses convites. Convites que parecem serem bons, mas você vê que ali atrás tem algo que vai lhe prender. E vai fugir da sua identidade, vai fugir da sua proposta. E você tem que dizer não. Um empresário, ele tem que saber dizer não. E quando você diz não, você diz: eu sei quem me chamou, eu sei quem abriu a porta para eu chegar aqui. E todas as vezes que as pessoas chegavam e declaravam palavras ali de maldição, palavras de morte. E não foi nenhuma, nem 2, nem 3, não. Foram mais de 10 pessoas. Ao longo de 2, 3, 4, 5 meses. Teve um que disse: você já durou muito tempo aqui, viu? Tá de parabéns, durou mais do que os outros. Sério? Imagina. Aí eu disse: e vamos durar mais. E graças a Deus, a gente tem mantido esse trabalho. Não, eu volto a falar, não pela ideia de Lucas, não pela experiência, mas porque Deus vai dando estratégias.
A gente lançou, ano passado, um café gelado no nosso cardápio. De caldo de cana com café, um expresso, e um limãozinho por cima. Fica fantástico. Lucas, como é que você teve essa brilhante ideia? Deus. A tapioca? Deus. O projeto de vender produtos de qualidade, algumas coisas que a gente faz ali são terceirizadas, então a gente sai buscando. Alguns clientes perguntam, e essa torta, você compra onde? Um fornecedor. E aqui, outro fornecedor. E aqui, outro fornecedor. O que significa isso? Você disse que eu estou garimpando o que cada pessoa produz de melhor e trago para os clientes da The Chef. Perfeito. Porque assim a gente vai manter essa identidade. Teve ontem, uns amigos falaram comigo, não, eu tenho que ir lá comer aquela coxinha, que aquela coxinha é fenomenal. Olha, a sua coxinha não deixa a desejar, dever nada a ninguém, em canto nenhum aqui em Salvador. Porque nós temos uma coxinha de qualidade. Aí um cliente disse, eu não posso chegar aqui. Não, isso foi sexta-feira. Ele disse pra gente, eu não posso vir aqui não, porque tudo que eu como aqui eu gosto. Então se eu ficar vindo aqui, eu vou gastar muito dinheiro aqui. Eu disse, venha, é isso que eu quero. Porque eu quero que essa pessoa, ela sempre tenha a gente associada à qualidade, essa identidade que a gente tem hoje e mantém ela buscando dia após dia. Nossa, perfeito. Eu aprendi muito aqui. E o que eu entendi e aprendi é que muitas vezes a gente tem uma identidade, Deus está falando com a gente, avança, vá, e durante o caminho ali vão acontecer situações realmente, às vezes, para tirar o nosso foco. Sim. O que a gente não pode fazer nunca é perder o foco da palavra que Deus nos deu e não ficar olhando para o que as pessoas perderam, o que as pessoas deixaram de fazer, ou para o cenário realmente com os olhos humanos. E eu percebo que muitas vezes dentro do empreendedorismo, as pessoas elas ficam olhando para aquela área, para aquele cenário e acham que não é para elas, mas que Deus dizendo vá, faça. E ela olha para um lado, olha para o outro, mas ninguém está fazendo, ninguém está conseguindo, ninguém está avançando, mas se Deus te dar uma palavra, vai e faça, porque vai fluir assim como fluiu na sua vida. E pegando esse cenário, esse gancho que você deu, o que é que você diria para uma pessoa hoje que, por exemplo, ela tá querendo empreender, ela tá querendo fazer algo, ela tá olhando para a concorrência, tem muita gente na área, ela tá ali, ai meu Deus, mas tem muita gente, tem muito concorrente, e Deus já tá falando com ela, faça isso porque eu vou abrir a porta, e ela não vai ainda, porque ela ainda tá olhando para as circunstâncias humanas. Aí ela tá deixando que algo domine mais sobre a vida dela, que é o temor, o medo. E a Bíblia diz, lançando sobre ele todo o vosso temor, porque ele tem cuidado de vós. E um provérbio, que está lá no livro de Provérbios, que se enquadra muito, todo empreendedor, ele deveria conhecer e ler o livro de Provérbios, porque Provérbios diz assim, aquele que muito olha os ventos, pouco semeia. É uma palavra de sabedoria para o empreendedor. A pessoa já tem uma palavra, tem um direcionamento e não acredita nisso, ela fica olhando para as circunstâncias, ela tem que saber que ela tem uma identidade. Mas às vezes as pessoas também querem nascer grande. Elas desprezam o dia das pequenas coisas. Desprezam o início pequeno. A The Chef, ela nasce pequena aos olhos dos homens. Mas cada avanço que a gente foi dando, cada coisa que a gente foi implantando, o cardápio hoje que a gente tem, não foi o cardápio do primeiro dia. A semana passada eu estava conversando com a lojista e ela somente está trocando de loja. Ela está saindo da loja 32 e está saindo para a loja 41. E está sendo um trabalho para ela. E ela diz, Lucas, eu não sei quando é que eu vou inaugurar, essa dificuldade, a obra, fazer reforma é muito difícil. Eu disse, eu lembro de quando a gente inaugurou aqui. Teve um dia que eu disse, inaugura essa semana com o que tem. Porque se eu ficar olhando muito, eu nunca vou inaugurar. Tanto que todo dia, constantemente, a gente está fazendo alterações. Sempre tem o que melhorar. E isso faz com que você também entenda que você não pode ficar parado. Não é um porto seguro quando eu abro. É o início de uma nova temporada. Eu falo que a The Chef hoje é uma universidade para mim. Porque eu estou aprendendo. É um curto período ainda de gestão de uma cafeteria que se torna uma universidade. Quantos anos? Estamos indo para o 2º ano. E se torna um curso, uma universidade, onde a gente está aprendendo. E um comércio, para se consolidar a nível empresarial, ele necessita de no mínimo 5 anos. Perfeito. Para estar ali consolidado, fixo. Então eu entendo que a gente requer uma atenção muito grande ali. Então quem vai empreender, cresça. Comece. Porque uma caminhada de 1000 passos e uma caminhada de 10 mil passos,
todas elas começam com um passo. Uhum. Então, quem não começa, ele nunca vai desfrutar. Ele vai querer, não, só vou quando eu tiver uma xícara de porcelanato com meu nome, a marca. A gente não começou assim. Começou simples. Quando a gente começou, a gente não tinha a marca do café, não tinha o nosso próprio grão. Hoje tem. E assim por diante. É algo que vai acontecendo, gradativo. Você vai começando e você sempre vai empreendendo. Você sempre vai fazendo dívida. Uhum. Porque eu saio de uma dívida hoje, que eu comprei um maquinário, que eu fiz um investimento e que eu fui atrás de um café mais especial, que eu busquei ali um novo fornecedor, que eu troquei o meu maquinário, as cadeiras, a mesa e a forma como eu sirvo, a máquina de pagamento. Minha máquina, Alex, era uma máquina daquela pequenininha que não, a gente iniciou com a máquina que mal saía um comprovante. Você conhece a minizinha. Mas ali foi a nossa primeira máquina. Depois partiu para uma que saía o comprovante. Hoje a gente já tem uma Smart boa ali, que já tem um cardápio dentro da máquina. Aos olhos das pessoas é algo pequeno. Para nós é algo grande que a gente valoriza cada conquista. Perfeito. Perfeito. Turma, estamos finalizando um podcast. Foi muito especial. A gente aprendeu muito. A gente entrou no empreendedorismo, mergulhou no mundo do café, voltou agora para o empreendedorismo também. Entramos na parte espiritual, isso é muito importante. E a gente falou muito sobre café, mas você não falou o endereço, seu Instagram, como é que as pessoas fazem para poder comprar seu café, se pessoas de outro estado também podem comprar, como é que funciona isso? Dá esse finalzinho aí. Pronto. Nós estamos ali na Avenida Otávio Mangabeira, 815, no Shopping Pituba Sol Flat. Um ponto de referência em frente à antiga Americanas da Avenida Manuel Dias. Antiga, fechou? Fechou. Então, não é mais nova, várias pessoas não sabem, mas a Americanas, a única que ainda estava de rua, ela fechou ali na Manuel Dias. Então, o Shopping Pituba Sol Flat fica ali. É um shopping que já está consolidado há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com um mix de lojas muito grande, oferecendo o que há de melhor. E nós estamos ali no quiosque, Box 3, muito fácil de chegar, tem estacionamento gratuito, que é um diferente do shopping, um diferencial hoje lá no nosso shopping, porque todo shopping cobra e a gente tem tem a possibilidade do cliente chegar, parar, tomar um café, fazer suas compras e sem pagar o estacionamento. Então, isso é muito bom. Nós temos o nosso Instagram, onde você vai ver ali várias postagens sobre café, café com açúcar, sem açúcar, tirar várias dúvidas. Vai saber dos nossos lançamentos, vai saber sobre o nosso grupo de café, né? Que a gente tem essa proposta de estar fazendo ali eventos sobre café, workshop de café também, para poder trazer esse conhecimento, que o conhecimento é libertador. Então, no nosso @TheChefOficial, segue lá, gente. Você vai poder acompanhar as nossas brincadeiras, a nossa interação desse universo do café, as nossas tortas, nosso café da manhã, nosso mix, nosso ambiente aconchegante, sempre trazendo o que há de melhor. Perfeito. Turma, então, muito obrigado. Lembrando, de novo, café The Chef. Eu tô tomando aqui, tá? Aqui da empresa a gente agora toma The Chef e é muito especial mesmo e bom. Então, tomem coisa boa, tá? Então, não esqueça de comentar, curtir, compartilhar, mandar pros amigos e divulgar esse podcast. Então, muito obrigado e até a próxima edição. Tamo junto.